Cruzeiro. Na sexta-feira, Fernanda, eu falei aqui, né? Que se não ganhasse domingo contra o Cruzeiro, ia ter briga em São Januário. Perfeito. Aconteceu, tá? Porque qualquer pessoa que entende de Vasco da Gama sabe que isso iria acontecer. E aí, cara, o que eu mais lamento é que me parece que o Álvaro Pacheco, novamente, não tem tempo para poder conhecer o futebol brasileiro e conhecer o elenco do Vasco da Gama. Eu vou repetir o que eu falei aqui. Não é um problema com o Álvaro em si. Eu acho que ele chegou num contexto que não é favorável para ele e não é favorável para o Vasco. Eu não vejo esse casamento dando certo. Como eu falei aqui, eu não vejo evolução. Ontem o Vasco demorou 32 minutos para chutar ao gol. Aliás, vou ser melhor, para chutar. Não precisava nem ser o gol. O Vasco demorou 32 minutos dentro de São Januário, precisando do resultado contra uma equipe que estava desfalcada, que era do Cruzeiro, que estava longe de ter feito um bom jogo. O Vasco demorou 32 minutos para chutar. E o primeiro tempo foi um deserto de ideias, uma pobreza de ideias inacreditável, de um meio-campo que tinha o Galdames e que me espanta muito o Álvaro Pacheco falar que o Galdames fez um jogo fantástico, porque a gente deve ser cego, Venê. Pega o óculos lá e traz pra gente, porque ele falou que o Galdames fez um jogo brutal. Então, quando o Modric joga, o que o Modric faz em campo? O que o Gerson fez no Atlético Paranaense, contra o Atlético Paranaense ontem? Porque se ele fala esse tipo de coisa, me espanta ele achar que o Galdames fez um jogo brutal. Porque o Galdames foi um dos jogadores menos participativos do jogo do Vasco nos últimos 3 jogos e é um dos que mais joga. Isso tudo tem a ver com o quê? Ele não conhece o elenco do Vasco da Gama, ele não conhece os jogadores e o Vasco não tem 5, 10 jogos para poder ficar testando. No segundo tempo, até acho que tem uma melhora. Inclusive, eu tenho que destacar aqui 2 jogadores que, para mim, jogaram muito ontem. Vitor Luiz, do nada, teve que jogar por conta de náuseas do Lucas Piton. Venê trouxe a notícia que ele jogou até no sacrifício, infiltrado. E, além disso, o JP também fez uma baita de uma partida. O garoto que entrou com uma responsabilidade enorme e, para mim, foi o melhor, o mais lúcido do meio campo. Do meio para frente, a vida do Vasco é bola longa para o Verratti se vira, sendo que os pontas não aproximam. E, além da falta de conhecimento do elenco, ele continua insistindo nisso, que é colocar o Watson na esquerda. O Watson não consegue jogar na esquerda. O Watson, ele tem um pé esquerdo, que é o dominante, e ele não tem pé direito. Então ele não consegue jogar torto, digamos assim. A vida dele, a fase dele no Corinthians de melhor destaque foi no Corinthians jogando no lado direito. E ele cisma em colocar o Watson do lado esquerdo. O Rossi é jogador de uma jogada só, extremamente limitado. Os laterais não conseguem subir porque os pontas são limitados. E aí é o meio-campo. Sem inspiração, Zé Gabriel até fez um bom jogo sem bola, mas com bola errando demais. E a zaga, que teve ali o Maicon e o Léo, conseguiu até se segurar. Ontem, por exemplo, o Léo Jardim sofreu muito pouco. Mas isso tem muito a ver também com o adversário. Então é por isso que eu não consigo ver essa melhora como alguns estão vendo no setor defensivo. Eu acho que o Vasco pegou um Cruzeiro desfalcado, sem o Matheus Pereira, que é o principal jogador do Cruzeiro, e que, pô, nossa senhora, ainda bem que ele não jogou, porque ele ia deitar ontem em São Januário, e o Vasco conseguiu aí um 0-0 dentro de casa. Achar que isso é ponto ganho ou que teve uma evolução, me desculpa. Eu acho que tá terrível. O Vasco perdeu 2 pontos ontem em São Januário e se você olhar para a zona de rebaixamento, o Vasco só não está nela porque Grêmio tem 2 jogos a menos, porque Criciúma tem 2 jogos a menos e se você for olhar, você acha que o Fluminense vai ficar nessa situação? Acha que o Fluminense, com o time que tem, vai continuar na zona de rebaixamento? Esquece isso. Tem muito mais recursos do que o Vasco da Gama para poder subir na tabela. Eu, repito, não consigo enxergar nada de positivo. Quarta é contra o Juventude sem o Verratti. Você acha que o Vasco vai pontuar? Eu acho difícil. Amanhã eu quero saber tudo em relação ao Pedrosa, a esses nomes que vão acabar. O Medel já foi embora, o Piton no banco, você falou que foi náusea. Eu quero saber de tudo desses nomes, porque a gente está sentindo também uma movimentação de grandes mudanças até no próprio elenco do Vasco. Amanhã o Pedrosa tira todas essas dúvidas. Família vascaína, no Vasco as coisas parece que não melhoram nunca. Além de um time totalmente, assim, sem vergonha, um time sem vontade, sem garra, em pleno São Januário, demorando 36 minutos do primeiro tempo para dar um chute, o time sem sangue, sabe? É um time totalmente, sabe, fora daquele Vasco que a gente está acostumado a ver, um Vasco brigador, um Vasco com garra, sabe? Além disso tudo, há uma imensa possibilidade do Felipe Coutinho não vir jogar no Vasco e jogar no nosso rival Botafogo, é isso mesmo. Isso é uma informação de que o Botafogo está atrás também do Coutinho. O Vasco não tem grana, O que o Vasco tem é o amor do Coutinho, é esse amor, esse desejo de retornar ao clube, que o Vasco está sem grana. E assim, o Botafogo está analisando, está prometendo fazer uma proposta oficial ao jogador. E o jogador, dependendo, pode aceitar e jogar no Botafogo. Eu quero saber de vocês, galera. O que vocês acham sobre essa bomba que acabou de sair? É assim, é um negócio pavoroso que acontece no Vasco da Gama.
pavoroso. O Pedrinho tem que arrumar uma solução o mais rápido possível para tirar o Vasco dessa situação. Vocês concordam? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Então é isso, família vascaína. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus.